O nascimento do Senhor Jesus Cristo trouxe a salvação, o cumprimento de várias profecias feitas no Antigo Testamento, mas também a garantia de outras profecias que ainda não se cumpriram, mas irão se cumprir. Seu nascimento teve ou tem efeitos eternos. Uma destas profecias que ainda estão para se cumprir é a restauração de toda a criação. É a criação de um novo céu e de uma nova terra. Esta garantia esta profecia foi garantida com a primeira vinda de Cristo e aguarda a sua segunda vinda, dando ao seu povo a esperança de um futuro brilhante e seguro. Para o povo de Israel, o povo da antiga aliança, que Deus escolheu para ser instrumento e trazer o Messias, a restauração de todas as coisas incluirá também a reconstrução de Jerusalém, para que ela se torne uma cidade bela, justa, cheia de paz e de segurança. O profeta Isaías descreveu este futuro belo para a cidade de Jerusalém num poema profético que está registrado no capítulo 54 de seu livro e que nós iremos ler agora. Isaías capítulo 54. Diz assim: cante, ó estéril, você que não deu à luz. Exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. Porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o todo de sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido, como se chama a mulher da mocidade que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Por um breve momento abandonei você, mas com misericórdia tornei a acolhê-la. No ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento. Mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais ficaria irado com você, nem a repreenderia. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Ó cidade aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida, e lançarei os seus alicerces sobre safiras. As suas torres serão de rubis, os seus portões serão de esmeraldas, e toda a sua muralha será de pedras preciosas.
Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Você será estabelecida em justiça, ficará longe da opressão, porque não temerá. Ficará longe do terror, porque ele não chegará perto de você. Se alguém a atacar, isso não procederá de mim, mas quem a atacar cairá diante de você. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Eu criei também o destruidor para trazer a ruína. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda a língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tua imensa bondade em nos dar a tua palavra. Suplicamos que o teu Espírito Santo esteja atuando em nós e no meio de nós, de maneira que esta palavra seja compreendida, respeitada, amada e obedecida. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Deus há de restaurar a cidade de Jerusalém, tornando-a bela, justa e segura. O profeta Isaías anunciou em suas profecias tanto o juízo como a salvação de Deus para o seu povo, o povo de Judá, o povo que morava em Jerusalém. O juízo porque aquele povo teimava em viver desobedecendo a Deus. Teimava em viver independente de Deus, indiferente à sua palavra e às suas ordens. Aquele povo resistia confiar exclusivamente em Deus e continuava confiando em si mesmo ou em outros recursos. Por isso, Deus lhe traria o juízo. Mas o juízo não seria a palavra final de Deus. Seu amor agiria para restaurar aquele povo. Por isso, Isaías também profetizou a salvação, a restauração. Fez profecias que anunciavam que a misericórdia de Deus voltaria a agir naquele povo, restaurando aquele povo para a sua terra. Quando Isaías tanto proclamou como escreveu suas profecias, ele usou um recurso que os estudiosos algumas vezes chamam de condensação profética. Ele anunciava vários eventos futuros que até estavam distantes por um certo período de tempo, como se estes eventos estivessem ocorrendo um imediatamente após o outro. Então ele anunciou, por exemplo, a vinda do servo do Senhor, no capítulo 53, aquele que viria para poder fazer a expiação pelo pecado. E anunciou também a restauração do povo de Deus e a restauração de todas as coisas. Uma profecia aparece no capítulo 53 e outra no capítulo 54. Se nós então lermos achando que uma imediatamente procede a outra, nós iremos cometer um engano, porque o Messias, o servo do Senhor, já veio para fazer a obra da expiação. Já nasceu aqui, algo que nós estamos celebrando hoje, viveu, morreu, ressuscitou e voltou ao céu. Mas ainda não veio para trazer a restauração de todas as coisas. Ele ainda voltará e restaurar todas as coisas. Da mesma maneira como Isaías anunciou o retorno do povo judeu que estaria no exílio babilônico. Ele falava de uma restauração que ocorreria aí poucos anos depois, quase um século ou um século e meio depois de suas profecias. Mas misturado com estas profecias que falavam daquela restauração temporal, havia também profecias que falavam desta restauração final.
Aqui, quando ele fala da restauração da cidade de Jerusalém, nós claramente percebemos que não seria aquela restauração temporal, aquele retorno que o povo de Israel, inclusive, já experimentou no ano 536 a.C., quando, por ordem do imperador persa Ciro, eles puderam voltar para Jerusalém, reconstruir o seu templo e reconstruir a cidade. Eles fizeram isso, mas aquilo que está declarado aqui ainda não se cumpriu, ainda aguarda um cumprimento que se dará no futuro. Nesta profecia desse capítulo 54, nós temos, como eu já declarei, uma poesia proclamada pelo próprio Senhor, uma poesia que tem duas imagens dominantes, a de uma mulher que foi desamparada, que foi abandonada, mas que logo ela seria restaurada, teria o seu casamento restaurado, logo o seu marido iria buscá-la e se casaria com ela novamente, e logo ela teria muitos filhos, ela teria o seu lar restabelecido. E a outra imagem é a imagem de uma cidade que foi destruída, de uma cidade que está assolada, mas que seria reconstruída de forma bela e na qual reinaria a justiça e a proteção de Deus. O poema tem 3 estrofes. A primeira estrofe, de 1 a 5, falando da mulher desamparada e mostra como Deus iria restaurar a nação. A nação, a cidade é figurada naquela mulher e como Deus iria restaurar. A segunda estrofe, nos versos 6 a 10, que também mostra, ainda mantém a figura da mulher abandonada, mas que agora seria restaurada, porque a misericórdia de Deus é maior do que o seu juízo. Essas 2 estrofes nós já abordamos em pregações anteriores. Hoje iremos ficar na terceira estrofe, versos 11 a 17. E nessa aqui, a figura que domina é a figura de uma cidade que havia sido destruída, mas que seria restaurada. Um contraste, então, pintado em cores muito vivas, de pobreza, de tormento, de desespero, para uma mudança de uma cidade bela, uma cidade próspera e uma cidade protegida. Nós temos então, em termos poéticos, a descrição da reconstrução da cidade. E ele começa então dizendo que aquela cidade, que era pobre, era aflita, se tornaria uma cidade bela, os versos 11 e 12. Ó cidade aflita, atormentada e desconsolada. O poeta aqui, o profeta Isaías, ele usa então 3 adjetivos e na língua original, inclusive, aparece ó aflita, atormentada e desconsolada. De modo bem enfático, ele apresenta a situação da cidade na época do exílio. A palavra aflita dá a ideia de alguém pobre, de alguém sem recursos, de alguém carente, de alguém cuja aflição procede da miséria, cujo sofrimento vem da carência e da humilhação, de ter sido então desprovida do necessário para se manter. Aquela cidade se tornou pobre, se tornou humilhada, se tornou aflita. Mas também se tornou uma cidade atormentada, turbada. A imagem aqui é como de alguém no meio de uma tempestade, como de um barco no meio de um mar revoltoso, de um mar tumultuado. E o barco então não tem estabilidade, o barco fica perdido, subindo e descendo, prestes a afundar. Uma outra imagem para esta palavra, atormentada, é de uma palha sendo levada pelo vendaval, de um lado para o outro, sem ter estabilidade. Quando aplicada ao ser humano, fala de alguém cujo coração fica
sobressaltado, o coração fica em saltos, ele fica descompassado, ele perde a regularidade de seus batimentos, porque está no meio de uma confusão, está no meio de uma tempestade emocional, ele ficou sem paz, ele ficou sem entender tudo o que está acontecendo, e aí ele fica acelerado por causa do medo, ele fica acelerado pela falta de estabilidade. E o terceiro adjetivo é desconsolada. Alguém que estava aflita, entristecida e que não encontrava consolo, não encontrava restauração, não encontrava uma mudança. Com esses três adjetivos, Isaías então pinta a situação do povo de Israel, do povo de Judá, da cidade de Jerusalém naquela época, humilhada, lá no exílio, destruída, sem estabilidade, o povo com o coração descompassado, o povo com o coração com falta de calma, atormentado, turbado, sem saber o que o futuro lhe aguardava e desconsolado, não tendo ninguém que pudesse chegar e trazer uma palavra de conforto e trazer uma promessa que anunciasse que aquilo mudaria. Mas depois de mostrar a situação, Deus então diz, eis, e creio que vocês lembram que eu já tenho mencionado que esta expressão eis era um recurso retórico dos escritores e oradores da época para chamar a atenção, para que as pessoas visualizassem o que eles estavam descrevendo. Seria o correspondente a eles apontarem para algo, vejam, olhem para aquilo. E é então isso que o Senhor está fazendo. Vocês estão, Deus diz para a cidade, aflitos, vocês estão atormentados, vocês estão desconsolados. Mas olhem para algo, e aqui nós temos uma expressão que na língua original fala de um eu enfático, é como se Deus dissesse, olhem, eu mesmo, não será mais ninguém, será eu mesmo que irei assentar as suas pedras com argamassa colorida. Esta expressão, esta frase, descreve como Deus reconstruindo a cidade. Deus então reconstruindo a cidade, os seus muros, reconstruindo o piso, e como aquelas construções eram feitas com pedras, Deus está dizendo, eu mesmo vou assentar estas pedras, eu mesmo vou reconstruir esta cidade. E eu não vou fazer isso com qualquer material não, eu vou fazer isso com argamassa colorida. Esta expressão, traduzida na minha versão como argamassa colorida, era também utilizada para falar daquilo que as mulheres fazem quando que colocam assim ao redor do olho, como é o nome? Sombra, pronto. Era utilizado para falar disso, de como aquela pintura que as mulheres fazem para tornar o olho então mais vívido, dar um pouco mais de vivacidade aos olhos. Então ela foi usada em outros textos para falar disso. Era algo precioso, era uma matéria, uma espécie de uma massa, de um pó que custava um tanto caro e tornava o olhar ou o brilho dos olhos maior. E Deus está dizendo, pois, sabe de uma coisa? Isso aí que as mulheres prezam tanto para torná-las mais belas, sabe onde eu vou usar? Eu vou usar no chão para colocar as pedras de vocês. Eu vou usar como argamassa para construir a cidade de vocês. Então eu vou dar à cidade de vocês um brilho. Eu vou reconstruí-la com beleza. Eu vou reconstruí-la com algo que vai torná-la bela, bonita. Ela vai ser brilhante, ela vai ser como uma mulher embelezada, como uma mulher aí que passou uma bela sombra nos seus olhos para tornar o seu olho mais bonito. Não apenas isso, mas os alicerces, eu vou lançar sobre safira. Aqui a minha versão usa a safira como uma pedra preciosa, mas seria basicamente uma pedra chamada lápis lazuli, que era
uma pedra preciosa, muito cara daquele período, que era de um azul celeste, uma pedra que a cor era de um azul celeste. Então Deus está dizendo, olha, e quer saber de uma coisa? Eu vou enfeitar os alicerces de vocês com essa pedra aí desse azul, para dar um destaque todo especial, para tornar a cidade de vocês, então, já desde os alicerces, uma cidade muito bonita. E as suas torres serão de rubis, as torres de vocês, né? Eu vou fazer de rubis. Por torres aqui, ele está falando da parte mais alta das muralhas. Então você imagina aí, lembra, é uma linguagem poética. Os alicerces de uma pedra que seria semelhante a safira, uma pedra azulada, e a parte de cima de rubi ou jaspe, dependendo da tradução, que seria uma pedra de um vermelho muito bonito. E os seus portões serão de esmeraldas. Aqui a pedra é berilo, muito semelhante à nossa esmeralda, uma pedra aí um tanto esverdeada. E toda a sua muralha será de pedras preciosas. Deus então está descrevendo que ele faria daquela cidade humilhada, aquela cidade pobre, aquela cidade que estava destruída, aquela cidade que ninguém valorizava, Deus faria uma cidade cheia de valor, uma cidade rica, uma cidade bela, uma cidade cuja argamassa já seria de um valor muito grande, e ela seria construída não com qualquer tipo de pedras, mas com pedras preciosas e muito belas. A cidade deixaria de ser uma cidade aflita, uma cidade miserável, uma cidade empobrecida, para ser uma cidade rica e bela. A lição que nós podemos tirar daqui, irmãos, é que para o povo de Deus, por mais triste e miserável que seja a sua situação, nunca é ou será uma situação sem esperança. Para o povo de Deus, exatamente por ser povo de Deus, ele pode sempre esperar o melhor, mesmo que a situação atual seja uma situação entristecida, seja uma situação aflitiva, seja uma situação miserável. Como foi dito na parte anterior do poema, que o juízo de Deus, a disciplina de Deus, dura apenas um momento, mas a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia jamais será removida. Por causa desta misericórdia que dura para sempre, Deus promete àquele povo que estava aflito, que estava numa situação de miséria, que um dia sua cidade seria uma belíssima cidade, uma riquíssima cidade, cuja a estrutura da cidade, o piso da cidade, as muralhas da cidade, seria todo de pedra preciosa. Evidentemente que isso ainda não aconteceu, mas irá acontecer. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 21. Nesse livro, o apóstolo João, já no final do livro, ele tem a visão da nova Jerusalém. E veja o que ele diz a partir do verso 18 do capítulo 21. A muralha é feita de jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo,
o 9º de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, com vidro como vidro transparente. Essa é a nova Jerusalém, que Deus um dia vai fazer morar neste mundo, que será um dia a capital do reino de Deus. E aí será o novo céu e a nova terra. Então, para o povo de Deus, por pior que esteja a situação, ele sempre tem esperança. A esperança de um futuro infinitamente melhor, de um futuro infinitamente próspero, de um futuro infinitamente rico, que não irá ocorrer nessa dimensão de vida aqui, mas irá ocorrer no novo céu e na nova terra. Isaías quer que aquele povo, queria, melhor dizendo, que aquele povo que estava no exílio, que estava numa situação de tristeza e de aflição, erguesse os olhos para o futuro que Deus tinha para eles. E essa é a mensagem para nós também. Por maior que seja a nossa aflição aqui, a sua aflição aqui, se você pertence ao povo de Deus, você tem ânimo para continuar servindo a Deus, porque há uma promessa de uma cidade bela e rica para o povo de Deus morar. Voltando agora a Isaías 54, nos versos 13 e 14, é aquela cidade que era atormentada, que estava atormentada, desfrutaria de paz. É dito então nos versos 13 e 14: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Aqui uma promessa que mostra que não apenas o que iria ocorrer nos versos 12, a parte externa, a parte da construção, as muralhas, o piso mudaria, mas que a população mudaria. Os filhos todos seriam ensinados pelo Senhor. Esta expressão ensinado já apareceu em Isaías, no capítulo 8, versos 16, e é interessante que apareceu no capítulo 50, verso 4, 2 vezes para falar do servo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo que viria. E a ideia é de alguém que aprendeu e aprendeu bem a ponto de ficar perito em alguma coisa. Alguém que aprendeu e ficou bem treinado, tão bem treinado, que se tornou especialista naquilo, se tornou perito naquilo. E aqui é dito: todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor. A ideia é: todos os teus filhos conhecerão o Senhor, entenderão do Senhor, serão peritos, serão especialistas em seguir o Senhor. Todos os teus habitantes, quando fala para uma cidade e fala de filhos de uma cidade, está se referindo aos habitantes daquela cidade. Então é dito: todos os teus habitantes serão devotos do Senhor. Seguirão ao Senhor de um modo como um especialista se dá a uma arte ou se dá a um conhecimento. Todos eles. E isso produzirá uma grande paz. Isso vai trazer paz. A palavra aqui fala de uma paz, não apenas a ausência de conflitos, mas de uma prosperidade. Você, Deus, através do profeta, fala para a cidade de Jerusalém que hoje está atormentada, que hoje está como no meio de uma tempestade. Deixa eu dizer que um dia, quando eu reconstruir a cidade, você vai desfrutar de uma paz, de uma prosperidade,
Os seus filhos serão todos devotados a mim. E não apenas isso, haverá justiça. E a sua justiça, você será firmada em justiça. A opressão ficará longe de você. A opressão ficará distante. Você não vai ter medo da opressão, porque ela vai estar muito longe. Você não vai ficar espantada com o terror, com a ruína, porque ele nem vai chegar perto de você. O que vai dominar aí é a justiça. E novamente aqui Deus está dizendo, por pior que seja a situação do seu povo, por maior que seja a tormenta, a tempestade pela qual o seu povo passa, a tempestade não será a palavra final de Deus para este povo. A tempestade não vai destruir esse povo. A tormenta não irá acabar com esse povo. Deus tem um futuro de paz e de justiça para esse povo. Deus tem um futuro onde a paz vai reinar no coração desse povo e no meio deste povo. E novamente nós lembramos de Apocalipse 21 e 22, quando o apóstolo João menciona que naquela cidade, a Nova Jerusalém, que o Senhor vai trazer dos céus à terra, que coisa nenhuma imunda irá entrar naquela cidade. Deixa-me ver aqui, Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo e enxofre. No capítulo 21, ainda verso 24, as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. E agora verso 27, nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Para o povo de Deus, por mais tumultuada que seja a situação atual, por mais opressiva que seja, por mais opressivo que seja o momento atual, ele tem a garantia de que a cidade que Deus vai trazer para este mundo, o novo céu e a nova terra, será um novo céu e uma nova terra onde habita a paz e a justiça, onde a opressão vai estar muito longe, o terror vai estar muito distante, ele não vai precisar temer isso. Mas é interessante a aplicação que Jesus faz do versículo 13, lá em João capítulo 6, verso 45, quando Jesus está falando com os líderes que se opunham e questionavam o seu ministério, logo após a multiplicação dos pães, e Jesus então se declara o pão da vida, ele vai dizer no verso 45, está escrito nos profetas, é João 6,45, e todos serão ensinados por Deus, exatamente Isaías 54, verso 13, a primeira parte. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, este vem a mim. Jesus está dizendo o seguinte, que este povo aí, todos serão ensinados por Deus, hoje fala de todas as pessoas que se achegam a Jesus e creem em Jesus. Todas as pessoas que se aproximam de Jesus para seguir a Jesus. E Jesus está dizendo que estas pessoas que se aproximam de Jesus para seguir a Jesus, só fazem isso porque foram ensinadas por Deus. Foi Deus quem as trouxe. Nenhum de nós se aproxima de Deus por iniciativa própria. Nenhum de nós se chega a Deus por interesse próprio.
Nenhum de nós vem para Deus porque o nosso coração naturalmente se inclina para isso. Não. Quando nós chegamos para Deus, é porque o próprio Deus nos trouxe. É o que Jesus diz no contexto aí, voltando aí ao livro de João, o capítulo 6, Jesus vai dizer, ninguém pode chegar a mim se o Pai não o trouxer. Né? Verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. As pessoas só chegam a mim porque o Pai traz. Se o Pai não trouxer, a pessoa não vem. E aí Jesus diz, e eu vou ressuscitar essa pessoa no último dia. E aí ele diz, está escrito. Isso que eu estou dizendo, Jesus diz, está escrito. E cita lá o texto de Isaías. Isaías, quando profetizou, estava dizendo que o povo de Deus será formado por pessoas que o próprio Deus ensinou, que o próprio Deus trouxe, que o próprio Deus buscou e trouxe até Ele. E que estas pessoas então serão os habitantes dessa nova cidade. Por isso que serão devotados a Deus. Por isso que desfrutarão de paz. Por isso que desfrutarão de justiça. Aquela cidade, uma cidade então atormentada, aquela cidade estaria habitada por pessoas devotas a Deus e desfrutaria de paz. Novamente, Isaías queria que aqueles ouvintes das suas profecias, no meio da situação tumultuada que experimentariam, no meio da tempestade que vivenciariam, não se abatessem, mas lembrassem de que havia uma promessa de uma nova cidade feita por Deus. Uma cidade bela e rica, mas também uma cidade cheia de paz e de justiça. E por último, uma cidade protegida. Os versos 15 a 17, voltando a Isaías 54. Se alguém a atacar, a ideia aqui, se alguém tramar, se alguém conspirar contra você, isso não vai proceder de mim. E se não vai proceder de mim, logo não vai ter sucesso. E aqui você diz, e procederia de Deus algo que conspirasse contra o seu povo? Sim ou não? Sim. O próprio Isaías já tinha anunciado, não já tinha anunciado? O que seria o cativeiro babilônio? Quem é que traria os babilônicos para levar o povo dele para o exílio? Quem é que traria? Deus. Então procedia de Deus. E ele está dizendo, mas no futuro, quando eu restaurar vocês, aí sim, eu não vou deixar que conspirem contra vocês. Se alguém fizer plano contra vocês, não vai proceder de mim, então não vai dar em nada. Então vai cair por terra. Não vai proceder de mim, não serei eu que estarei dirigindo a isso. No momento em que o povo vivia e no momento em que nós vivemos hoje, mesmo sendo povo de Deus, Deus pode permitir que situações difíceis, situações complicadas, situações ameaçadoras se voltem contra nós. Porque Ele ainda está nos aperfeiçoando, está nos disciplinando. O novo céu e a nova terra ainda não chegaram. Mas vai ter um dia que toda ameaça, todo o mal será banido. E nada mais irá atacar o povo de Deus. E para garantir isso, veja o que ele diz no verso 16. Olha, fui eu que criei o ferreiro, né? Aquele artífice que assopra as brasas no fogo para então criar as armas, criar então os utensílios para a guerra. Fui eu que criei. E eu criei com esse propósito mesmo. E fui eu também que criei o destruidor, e criei com um propósito para destruir. E aí você pergunta, e o que é que Deus quer dizer quando Ele menciona isso nesse contexto?
Alguém seria capaz de produzir armas destruidoras se Deus não tivesse permitido isso? Não, é o que Deus está dizendo. Só há destruição porque Deus tem permitido e até criado os destruidores, criado os meios para isso. Mas esse mesmo Deus que criou isso, na hora que Ele quiser, Ele acaba com isso. É a promessa que Ele está dizendo. No momento em que aquele povo vivia, que tiveram sua cidade destruída pelo exército babilônico, o templo destruído, a cidade estaria em ruínas, eles levados cativos para a Babilônia, as armas da Babilônia haviam matado muitos deles. Isso aconteceu porque Deus permitiu. Mas esse Deus controla todas as coisas. Esse Deus tem o controle de tudo. Ele tem o controle dos ataques físicos feitos contra o seu povo. E um dia Ele vai fazer cessar isso. Ele diz: nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Nenhuma língua que condena você, nenhuma calúnia, nenhuma condenação, nenhum ataque verbal feito contra você vai ir adiante. Hoje, o povo de Deus enfrenta situações onde ele é caluniado, é injustamente atacado, ele sofre inclusive ataques físicos. Mas Deus diz: um dia isso aí vai acabar. Um dia isso aí vai terminar. Quando eu restaurar o novo céu e a nova terra, não vai ter arma contra você. Não vai ter ninguém que acuse você. Não vai ter ninguém que ataque você. Não vou permitir que isso aconteça. Esta é a herança dos servos do Senhor. E a sua justiça que procede de mim. Esse é o direito que eu vou estabelecer. Isso é o que eu vou fazer com o meu povo, diz o Senhor. O povo de Deus passa momentos de desespero, momentos de desconsolo, como estava o povo de Jerusalém naquela época. Mas o profeta Isaías então diz: isto não é o fim. A vida de vocês não vai terminar assim. O fim de vocês não será esse. Um dia eu vou restaurar a cidade de vocês. E da pobreza vocês irão para a riqueza e beleza. Da tormenta vocês irão para a paz e justiça. E do desespero vocês irão para a segurança, para a certeza de que nenhum mal atingirá vocês. E esta é a promessa de Deus também lá em Apocalipse 21 e 22 da Nova Jerusalém. Nenhum mal vai atingir, nenhuma lágrima o povo de Deus vai derramar. O próprio Deus vai habitar entre eles. Não vai haver doença, não vai haver morte, não vai haver nada. Enquanto vivemos neste mundo, nós não podemos esperar isso nesse estilo de vida, nessa dimensão. É ingenuidade esperar isso. Mas também não podemos nos desesperar. Não podemos. Deus tem prometido um novo céu, uma nova terra, um novo mundo, uma nova cidade. Uma cidade, então, criada com os melhores materiais. Uma cidade habitada apenas por pessoas que o servem e que são devotas a Ele. Uma cidade plena de paz e de justiça. E uma cidade que nenhum mal atingirá. Que nenhum ataque, nem físico, nem verbal, atingirá esta cidade. Isaías queria que os seus ouvintes e seus leitores, em meio às dificuldades que enfrentavam no dia a dia, caminhassem à luz dessa esperança.
E é o que Deus quer para nós hoje. Estas são profecias para o povo de Israel, mas lembra que aquele povo foi escolhido como instrumento para trazer o Messias, isso já aconteceu, mas também para trazer o reino de Deus instalado nesse mundo. E quando estas profecias se cumprirem para eles, todo o povo de Deus, judeus e gentios, serão abençoados com estas promessas. Serão abençoados habitando nesta cidade rica, bela, cheia de paz e de justiça e com segurança garantida. Enquanto caminhamos aqui, enfrentando as aflições, enfrentando as tempestades e tormentas da vida, enfrentando os desesperos e desconsolos desta vida, nós podemos caminhar em meio a tudo isso, com o rosto erguido, olhando para este futuro, olhando para estas promessas, olhando para Nova Jerusalém, a cidade belamente restaurada por Deus, a cidade cheia de paz e de justiça, a cidade a qual nenhum mal a atingirá. Esta deve ser a esperança que deve encher nossos corações, porque é parte da obra daquele rei que nasceu em Belém e ele irá concretizar. Ele já fez uma parte, morrendo e ressuscitando, mas um dia ele voltará e instalará o seu reino nesse mundo. E aí sim, viveremos em plena alegria, em plena paz, em plena justiça e em plena segurança. Que esta esperança encha os nossos corações e nos leve a viver aqui, fiéis e louvando a Deus. Amém.